Mateus, no capítulo 22. Evangelho segundo escreveu São Mateus, Novo Testamento, capítulo 22, a partir do versículo 15. E paramos no versículo 29. O versículo 15 diz que Jesus foi indagado, interrogado pelos herodianos, e os herodianos estavam acompanhados dos discípulos dos fariseus. Capítulo 22, versículo 16. Os fariseus, querendo surpreender Jesus, querendo pegar Jesus em alguma falha, os saduceus pegaram os seus discípulos. Quando eu digo seus discípulos, eram os discípulos dos saduceus e os herodianos. Os herodianos e os saduceus, os discípulos dele, foram até Jesus com uma única missão. Qual era a missão? Pegar Jesus em alguma falha. E qual foi a pergunta que eles fizeram? Mestre, é lícito pagarmos impostos? Qual era a pergunta dele? Qual o objetivo? Porque aí requer um certo conhecimento histórico. Nessa época, Israel não tinha rei. Nessa época, Israel não era dono do seu nariz. Todo o território, de ponta a ponta, território de Israel, não era propriedade dos judeus, era propriedade romana. Israel nessa época é território romano. Quem manda em Israel nessa época é Roma. O imperador romano mandava em Israel. Quem estava no trono era um emissário de Roma. A moeda de Israel não era de Israel. A moeda em Israel não era a moeda de Israel. A moeda que circulava em Israel não era moeda própria, era moeda de Roma. Ou seja, se você pegasse uma moeda em Israel nessa época, tu não ias vir o que eu vi em dezembro. Em dezembro eu estava em Israel, e a moeda de Israel, o cheque, o cheque israelense, tem pronúncias hebraicas, figuras hebraicas. Nessa época não. Se você pegasse uma moeda em Israel, o que você ia ver era a fisionomia de César, do imperador. E eles, querendo pegar Jesus, eles disseram: é lícito a gente pagar tributo para estrangeiro? É lícito a gente pagar tributo para Roma? Me diga, Senhor, é lícito a gente pagar tributo para Roma?
eles queriam pegar Jesus em alguma falha. E Jesus disse: me dá uma moeda. E eles mostraram a moeda. E o que é que estava lá? A esfinge de César. Jesus disse: essa moeda não é nossa, essa moeda é de Roma. Então dá o dinheiro de Roma para Roma. E não se esqueçam de dar a Deus o que é de Deus. Aleluia. Calaram-se. É óbvio que eles queriam saber se tratava-se do Messias. Será que de fato ele é o Messias? Porque esses que estão fazendo perguntas são filhos de Abraão, são doutores na lei, são mestres nas Escrituras. Conhece as Escrituras. E é sabido que o Messias, quando viesse, iria se assentar no trono de Davi e iria reinar de mar a mar. Ou seja, pôr um ponto final na dinastia terrena. Isso está nas Escrituras? Lógico. Mas isso é coisa para o futuro. O Messias vai reinar mundialmente, mas no milênio. Isso não é agora. O Messias, segundo as Escrituras, virá em duas fases. Primeiro, para religar o homem a Deus, porque o homem estava ligado com os céus. Deus descia no Éden e conversava com Adão, e Satã, todos nós conhecemos a história, cortou o cordão umbilical da amizade entre o homem e Deus. E Deus prometeu que enviaria um que religaria o homem a Deus. Aí foi a primeira promessa, a primeira profecia que Deus liberara concernente ao Messias, quando ele disse: Satanás, da semente da mulher vai vir um que vai esmagar a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira vinda. Ele veio para religar o homem a Deus. A segunda, para reinar. Só que o Messias, quando veio, não veio para reinar, veio para religar o homem a Deus. Veio para abrir a porta da graça. Só que o homem natural não entende das coisas espirituais. Aí, esses aí queriam saber se Jesus era ou não Messias. Só que eles imaginavam que o Messias viria já para se assentar no trono, tomar das mãos de Roma. Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Aí entraram outro grupo, eles se calaram, porque eles eram materialistas. É isso que eu quero que você entenda. Aí este grupo saiu fora, e entra outro grupo a partir do versículo 23. Sai fora os fariseus, saiu fora os fariseus
e entraram os saduceus. Versículo 23. Os saduceus calaram a sua boca quando Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E entra outro grupo. No mesmo dia chegaram junto dele de Jesus, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, e o interrogaram e disseram: mestre, me responde, já que há ressurreição. Eu estou te falando que os saduceus eram mestres. Eles pregavam que morreu, acabou. Morreu, acabou. E foi discutir com o Criador do universo. A criatura querendo dar aula ao Criador. Mestre, hipocrisia pura, porque eles não tinham Jesus como mestre. Coisa nenhuma. Mestre, o senhor anda pregando por aí que morreu, não acabou? Só que eles eram mestres em pregar baseado nas Escrituras. Eles seguem a lei de Moisés, mas seguiam uma trilha, seguia uma linha de pensamento que morreu, acabou. Ainda que Moisés não deixou isso escrito, mas traduzia um texto ao seu bel prazer e tinha muitos e muitos discípulos. Os saduceus chegaram e disseram: mestre, você anda pregando que morreu, não acabou. Você anda pregando que há ressurreição. Permita-me uma pergunta. Segundo a lei de Moisés, vai vendo, está escrito, e eles citaram a Bíblia para Jesus. Moisés deixou escrito que se um homem morrer, não deixando filhos, a sua mulher não pode casar-se com qualquer um. Ela tem que casar com o irmão dela, com o irmão dele, com o cunhado. E esse cunhado tem que gerar filhos. Mas vai que esse cunhado também morre. E também não gerou filhos. Morreu. E assim foi casando a viúva com vários cunhados, porque é a lei de Moisés. A mulher, nessa época, não podia casar com quem quisesse. Ela casou? Casou. Teve filho? Teve. Marido morreu? Morreu. Mas deixou filho? Deixou. Ela está livre para escolher com quem ela quer casar. Mas não gerou filho? Não pode casar. Tem que casar com o cunhado. Por quê? É a lei da posteridade. Deixar descendente. E ele e os saduceus estão dizendo: mestre, uma certa judia casou-se, o marido morreu e não deixou filhos, e ela casou com o segundo, também não teve filho e morreu, e com o terceiro também não teve filho e morreu. Resumindo, casou com 7 e não teve filhos, e ela também morreu. Já que tu pregas que morreu, não acabou, tem ressurreição, me diga, na ressurreição, de quem ela vai ser mulher lá nos céus? De qual dos 7? Se ela casou com 7 aqui na terra. Por falar nisso, peraí que eu falo já, 7. Tem gente que não tem noção de que as Escrituras está cheia de histórias com H.
E para entender algum texto, a gente tem que entender a história. A história quer dizer passado, aquilo que aconteceu. Como explicar esse texto se não conhecer a história? Quer dizer que em Israel a mulher não podia casar? Não. Tinha que casar com o cunhado. Isso é lei? A lei. E o marido morreu, não teve filho? Casa com outro cunhado. Até que um deles gere filho e morra. Ela está livre. Se ela não teve filho com nenhum deles, até que o último morreu, aí ela está livre para casar com quem ela quiser. Detalhe, talvez os senhores nunca perceberam, os amigos internautas talvez nunca perceberam, mas a Bíblia nos revela que Judá, o filho de Jacó, o quarto filho de Jacó, cujo nome era Judá, cabeça da tribo de Judá, casado, sua senhora esposa lhe deu 3 filhos. O primeiro casou-se com uma mulher chamada Tamar, mas não teve filho, e o menino morreu. Aí casou com o segundo, também não teve filho, morreu. Só que o caçula era muito pequeno, não tinha idade para casar ainda. Aí Judá disse para sua nora: vai para a casa do teu pai, fica lá, mas você é viúva. Quando o menino estiver grande, aí eu mando te chamar para você casar com ele. E ela foi fiel. Ela não tirou as vestes de viúva. Muitos anos ali. Aí quando o menino cresceu, ficou parrudinho, como se diz hoje, um gatinho. Aí Judá olhou para o filhão e disse: eu não vou dar esse menino àquela velha, não. Judá deu o filho para outra, e ela vestida lá de viúva, porque a lei dizia, a lei patriarcal, de Abraão para o filho, e o filho para o neto, e o neto para o bisneto. Judá é bisneto de Abraão. O pai de Judá é o neto de Abraão, Jacó. O pai de Jacó é filho de Abraão, Isaac. Então é a lei patriarcal. Judá está ali fiel. Chegaram para Judá e disseram: tu sabia que o teu futuro marido não vai ser mais teu? Como assim? Oxe, Judá deu para outra. Você está brincando? Sim. Menino, tá que tá. Ela fez, não brinque não. Sério. Ela soube que Judá estava tomando conta das ovelhas em uma região. O que é que ela fez? Ela tirou a roupa da viuvez, se vestiu a rigor, deu um trato no cabelo, ajeitou as unhas e foi para a beira do poço. Botou um véu para ele não conhecer ela. Quando Judá chegou, que viu aquele, como a gente diz aqui na Bahia, pedaço de mau caminho, sentado na boca do poço, Judá endoidou. Judá disse: deita comigo. Ela fez: não, eu sou prostituta. Como assim? É só pagar que nós vamos. É o quê? Paga que nós vamos. Mas não era prostituta, era a nora dele, que foi desprezada pela beleza do caçula. Ela fiel, o nome dela é Tamar. Só que Judá ficou doido. Judá perdeu o controle, ficou doido. Aí ele disse: peça-me o que você quiser, pode pedir, que eu pago. Ela fez: quero muito não, eu quero. Diga o que é que você me dá. Ele disse:
Eu dou um cabrito do rebanho. Ela falou, cadê o cabrito? Está lá embaixo, está lá embaixo. Eu falei, vai buscar. Não, e se eu for e tu não estiver mais aqui? Eu falei, não, eu não estarei. Não. Pense no osso. Não era nem na carne, era no osso. Ela disse, tudo bem. Então você vai me dar penhora. Você vai satisfazer a sua perversa, a sua carne, e vai me dar uma penhora, até que o cabrito venha. Eu tenho palavra. Ele tinha palavra para ela? Ele não sabia quem era ela. Ela veio, palavra você tem? Eu sei que tem, mas o seguro morreu de velho. Me dê uma penhora. Aí você deixa a penhora comigo, traz o cabrito e pronto. E aí eu devolvo a penhora. Você quer adiantar o serviço? Sem problema, paga. E qual é a penhora que você quer? Ela fez, eu quero o cajado que está na tua mão. Ele fez, toma, meu filho, não é só assim não. O teu anel, que é o teu selo, e o teu lenço. Mas tudo isso é só a penhora. Só a penhora. Cajado, lenço e selo. Me dê. E aí você fica à vontade. O bichinho estava doido, estava na carne. Ele foi com gosto. Aí ela pegou o cajado, né, o lenço, e aí ele fez, eu vou mandar um servo meu, eu sou Judá, eu sou um cara, conhecido. Tudo bem. Eu vou, viu? Quando eu chegar lá, eu vou pegar um cabrito bom, viu? Bom, mas bom. Vou dar para ele, ele vem, te entrega e tu devolve o meu selo, o meu lenço e o meu cajado. Tá bom, Judá? Ela estava no período fértil. Ela estava, né, com o colo do útero carregado, estava ovulando, foi tiro e queda, engravidou. Quando o menino trouxe o cabrito, procurou a mulher, já foi, sumiu. Voltou lá e disse, ajudar. Uma mulher que o senhor falou para eu entregar o cabrito, eu fui lá, mas não achei não. Ele fez, ela roubou meu lenço, meu cajado. E o senhor deixou com ela por quê? Por nada, sei lá, eu deixei, tome aí. Mas conta a história, eu não quero contar a história. Eu só deixei o lenço, o selo e o cajado. E aí a preocupação. Um pastor sem cajado. Como é que ele vai provar que ele é Judá, que era o selo dado pelo velho Jacó? Cada filho tinha um selo. Que é uma tradição que eu procuro seguir, né? Meus 2 filhos têm anel de águia. O senhor, né, estava usando, mas papai devolve hoje. Isso não está nem aqui. Está em casa já. Pois bem. Vai ver. Aí Judá disse, rapaz, a bichinha era boa, mas levou tudo. Pastor Misael, meu filho, abra sua Bíblia comigo, filhão. No livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 38. A leitura é muito longa, tá, filhão? Capítulo 38. Leia aí o versículo 1, vai embora. Vamos ouvir o pastor Misael. Capítulo 38 do livro do Gênesis, do versículo 1 até o versículo 1. Que eu disse amém. Vai. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome
E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que, porventura, não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá, e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas, em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina, a tosquiar suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei o cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que eu os envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho, junto a duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. Conclui. E conheceu-os
Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a Selá meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu... Tá bom, obrigado, filhão. Olha para cá. Ela cumpriu a lei deixada por Abraão. Ela foi fiel, a ponto do próprio Judá dizer: ela é mais justa do que eu. Quer me queimar, me queima. Agora vai matar não somente a mim, mas o pai do bebê também. Ou seja, vai matar não somente a mim, mas o bebê também. E o pai, olha, entrega isso para ele. Diz para ele que o pai é dono desse selo, desse cajado e desse lenço. 3 meses depois: pastor, oi, onde o senhor quer chegar? Que os saduceus usaram a lei, conhecedores da lei, e disseram: Moisés deixou escrito, morrendo um, ela casa com o cunhado, e lá nos céus vai ser de quem? Aí Jesus disse: vocês erram, e muito, em não conhecer as Escrituras. Você lê, mas não conhece. Em outras palavras, vocês leem, mas não entendem. Ler é mole, entender é que é ela. Quem era Tamar? Você não tem noção. Eles vacilaram, eles tocaram, pastora Bia, tocaram na ferida de Jesus. Quem era Tamar? Você não está entendendo. Jesus nasceu de que tribo? Judá. Aí o próprio Judá teve relação com Tamar. Judá tinha filho, e nenhum dos 3 filhos deixaram semente. Nenhum dos 3 filhos de Judá deram semente, porque os 3 filhos já morreram. E a mulher de Judá não gerou filho nenhum mais. Judá morreu e não teve mais filho nenhum. O único filho de Judá era com quem? Tamar. E quem deu segmento à linhagem de Judá? Tamar. E de onde nasceu Jesus? De Tamar. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus. Senhores, é estudo bíblico, tá? Mateus, capítulo 1. Vamos ler a genealogia. Mateus 1, pastor Misael, leia, por favor, querido. Livro da geração de Jesus Cristo. Repete. Livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Peraí. Isso aí é livro da geração de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus nasceu desta linhagem. Como é o nome da primeira mulher que aparece aí? Tamar. Jesus nasceu de Tamar. E o cara vem perguntar para Jesus como é lá nos céus. Como será lá nos céus? Tocou justamente na ferida. Aí Jesus disse: vocês leem, mas não entendem. Você lê as Escrituras, mas não entende o que lê. Depois desta palavra,
eu queria tão somente chamar a atenção dos amados internautas. Queria tão somente chamar a atenção da igreja que o Senhor nos deu o privilégio de pastorearmos. A partir de hoje, a partir de agora, toda segunda-feira, próxima segunda, dia 9, no dia 9, essa é a primeira aula. A partir de hoje, no dia 9, nós vamos começar a examinar as Escrituras. Por quê? Porque é dela que nós conseguimos trilhar o caminho para a vida eterna. Ou seja, a partir de hoje, nós não vamos ler Bíblia, nós vamos examinar as Escrituras. Eu quero convidar você para toda segunda-feira. A partir de então, começa a primeira aula, Teologia Sistemática. Teo quer dizer Deus, logia, estudo ou tratado. Então, a partir de então, a próxima segunda-feira, dia 9, nós vamos ter uma aula de introdução bíblica, que a impressão que dá é que Deus pegou uma Bíblia e lançou na terra. Copiai! Não foi assim. Nós vamos pegar a história e assim será. Primeira aula, introdução bíblica, baseado nesse texto que nós lemos. Chega de ler Bíblia, chegou a hora de examinar as Escrituras. Até a semana que vem. Deus abençoe, Deus os guarde. Se Deus falou com você, aplauda a Jesus Cristo.